Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Em nossa série A Aventura do Antigo Testamento, estamos procurando ler a Escritura como a narrativa do plano de Deus, percorrendo uma cronologia que, em pinceladas, vai contando a história e as reflexões do povo bíblico desde o seu início. A segunda grande divisão dos livros sagrados, depois dos livros históricos, desde o Gênesis até Esther, é a dos livros sapienciais, também chamada literatura moral, por seu objetivo didático de comunicar a sabedoria e pela abundância de instruções a respeito de como o homem justo deve viver. É nessa divisão que se insere o livro de Jó. A história de Jó diz respeito a eventos dos tempos mais antigos, do período dos patriarcas, no segundo milênio antes de Cristo. É possível concluir isto quanto ao livro de Jó, devido ao modo de viver tribal, cuja riqueza consiste em gado e escravos, como foi com Abraão, Isaque e Jacó. Também por não haver nenhum sacerdócio levítico ou culto em algum santuário centralizado, e pela longevidade de Jó, 140 anos, à semelhança de outros patriarcas, como Abraão, que a Bíblia narra que viveu 175 anos. Além disso, Jó é um homem muito rico, abençoado com muitos filhos e muito piedoso, e oferece sacrifícios e jejuns por eventuais pecados de seus filhos contra Deus, à semelhança dos patriarcas, como Abraão, Isaque e Jacó, que também tinham uma função sacerdotal, construíam altares e ofereciam sacrifícios. Este livro é o do Antigo Testamento que trata mais diretamente o problema do mal e da justiça de Deus. Entre os livros sapienciais, aparece primeiro, como uma espécie de ponte entre os livros históricos e a literatura da sabedoria. Provavelmente com base na identificação de Jó com Jobab, filho de Zera, um dos antigos reis de Edom, citado no capítulo 36 de Gênesis. Edom, embora um reino pagão, era de reconhecida sabedoria, como retrata-se em Abdias, capítulos 8 e 9. O Catecismo da Igreja expõe o significado do livro no amplo arco da história da salvação, mostrando que Jó representa os gentios justos, a quem a aliança de Deus, feita com o povo eleito, através de Abraão, também alcançará. Em Jesus Cristo, todas as nações, inicialmente abençoadas na aliança anterior com Noé, se reunirão na grande aliança. O livro de Jó se desenvolve desde um prólogo até um epílogo, entre os quais a ação desenrola em 6 partes, com 6 personagens. Os amigos Elifaz, Bildade e Sofar, um jovem chamado Eliú e o próprio Deus, além de Jó. Num diálogo entre Deus e o anjo caído, que procura quem acusar na terra, Deus aponta o seu servo Jó como um homem cuja justiça é única na terra. Abre-se aqui a grande questão do livro: até onde a divina providência permite o sofrimento das pessoas. Satanás argumenta que são os bens materiais de Jó que o levam a ser justo como é, e que, sem eles, Jó amaldiçoaria Deus. O Senhor consente em que lhe sejam tirados os bens, e Satanás logra destruí-los e ainda matar todos os filhos de Jó. Contudo, em vez de murmurar, Jó louva a Deus e o adora, observando: Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó se rende completamente à providência de Deus. Então Satanás pede permissão a Deus para afligir Jó com a doença. E Jó adquire um mal da pele, sendo amaldiçoado até pela esposa, que o incita a também amaldiçoar a Deus e a morrer. Jó continua fiel, abandonando-se a Deus. É então que ingressam na história os amigos, também orientais, mas não israelitas.
Elifaz era um nome tradicional entre os edomitas. Temã era filho de Esaú. Suê era filho de Abraão com sua concubina Setura, como se colhe dos livros do Gênesis e de Jeremias. Esses fatos contribuem também para situar a época de Jó entre os patriarcas israelitas e para vê-lo como uma figura de Adão. Provado através da serpente, Adão fracassara, mas Jó vencerá a sua prova, apesar de também ser provado por meio de Satanás. Esses amigos exortam Jó a confessar pecados que ele estaria escondendo e que o teriam levado ao sofrimento que está enfrentando. Mas Jó proclama inocência e invoca Deus para absolvê-lo. A resposta de Jó aos amigos que o criticam e dele escarnecem é repetidamente a mesma. Longe de mim vos dar razão. Até o último suspiro defenderei minha inocência, mantenho minha justiça, não a abandonarei. Minha consciência não acusa nenhum de meus dias. Aí podemos ver não apenas a paciência de Jó, que seus amigos tomam por uma inacreditável teimosia de sua parte, mas também a inocência de Jó, sobre a qual ele insiste. É muito interessante notar que 3 vezes no livro, Jó menciona a possibilidade de um mediador entre ele e Deus. Expressa a confiança de quem tem uma testemunha do seu comportamento no céu. E no capítulo 19 é enfático. Eu sei que meu defensor está vivo e que no fim se levantará sobre o pó. Depois do meu despertar, levantar-me-á junto dele e em minha carne verei a Deus. Jó oscila entre a esperança e o desespero em seu sofrimento, mas é possível reconhecer aí o seu desejo e até confiança em um redentor ou mediador entre ele e Deus, o que sabemos que se realizará em Jesus Cristo, o Redentor que é o mediador entre o homem e Deus. No capítulo 31, que é o fim dos discursos de Jó, quando ele faz sua defesa, temos uma amostra da sua sensibilidade moral. Ele reconhece que existe o pecado nas ações mais sutis ou nas omissões em agir, que muitos, tanto naquele tempo como hoje, inclusive entre os que se dizem religiosos, esquecem. Reconhece que o adultério pode ser cometido pelo olhar, no verso 1, ou no coração, no verso 9. Reconhece a dignidade humana e os direitos até dos escravos e escravas, nos versículos 13 a 15. Vê como há omissões em prover o necessário aos pobres, viúvas e órfãos. Não confia na riqueza, nem se orgulha dela. Não se alegra com a queda dos inimigos. É um inventário de atitudes que vai bem além da lei de Moisés e se coaduna muito bem com o Sermão da Montanha de Jesus. Por exemplo, Jesus manda evitar o adultério do coração, em Mateus 5, 27 a 28, não se apoiar nas riquezas temporais, em Mateus 6, 19 a 21, em amar os inimigos, em Mateus 5, 43 a 48. Ao final, Jó apela a Deus formalmente para que o ouça, julgue e absolva. Depois de Deus conduzir Jó a ver que ele não tem condições de julgar sobre a justiça daquilo que o próprio Deus faz, como ensaiou fazer em 2 momentos, Deus condena os amigos e absolve Jó. Mas este intervém, e por sua oração de intercessão, os amigos são perdoados. Todos se reconciliam uns com os outros e com Deus, que restaura e duplica a prosperidade material anterior de Jó, abençoando-o com bens, filhos, longa vida e paz. É assim que Jó morre idoso, cheio de dias, como diz a Escritura. O autor sagrado descreve Jó, de certo modo, como um novo Adão, como foi referido antes, e tem interesse em sugerir
que, mesmo depois da queda original, os seres humanos não foram todos condenados a repetir a decisão de Adão de romper a aliança com Deus quando se encontram diante do mal e do sofrimento. Há um caminho de fidelidade que resplandece na vida de Jó, em que é possível passar pelas tentações das forças satânicas no mundo, mantendo a comunhão com Deus, mesmo que protestando contra a injustiça do mal, e mantendo a esperança de ser livrado da culpa ou suspeita. A questão teológica central, posta pelos questionamentos de Satanás a Deus, no livro de Jó, tem a ver com a integridade da relação entre o homem e Deus. Pode ser assim colocada: será possível ao homem servir a Deus desinteressadamente, apenas em consideração ao próprio Deus e não em razão do que possa obter dele? Satanás, o acusador, afirma que não, e ainda induz a uma detração de Deus, na medida em que, se o homem só serve a Deus em troca dos favores deste, é porque Deus não é amável por si mesmo, e não teria nenhum amigo se não os ganhasse com bens e bênçãos, como que comprando o homem. Mas o autor sagrado mostra que Satanás está errado. Jó permanece fiel a Deus, apesar de lhe serem retirados todos os benefícios, e demonstra a possibilidade de se manter íntegra a relação entre Deus e a sua criatura, porque essa relação não se encontra baseada apenas em cínicos interesses próprios, mas no amor a Deus. Obrigada por terem acompanhado esta postagem. Se gostaram, cliquem em seu like, inscrevam-se no canal e acionem o sininho para serem notificados de outras publicações.